Bem-vindo, pessoal. Esse é o nosso novo projeto Na Mesa com Beto. Vamos abordar vários assuntos e hoje um assunto de muita importância que está atingindo as famílias brasileiras. Além do indivíduo, machuca muito a família. E hoje a gente tem um cara, um gigante, que eu admiro muito, que é sinônimo de superação, o nosso amigo Pedro, nosso escritor alagoano, que hoje irá falar sobre o nosso tema, que é vícios, especialmente na área de jogos. Seja bem-vindo, Pedrão. Muito obrigado, Beto. É um prazer estar aqui. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de estar falando para as pessoas sobre esse tema, que se me perguntasse há 5 anos atrás se eu estaria sentado numa mesa conversando sobre isso, eu diria, mas de forma alguma. E por circunstâncias da vida, eu me vejo hoje numa obrigação de dar um retorno que a sociedade deu para mim em relação a essa questão dos vícios. Gostaria, antes de tudo, que você falasse quem é o Pedro. Certo. Bem, eu me chamo Pedro Almeida, eu tenho quase 38 anos, sou casado, tenho 2 filhos, sou empresário e também trabalho na gestão pública. Você tem um projeto também que se chama Escritor Alagoano. Isso mesmo. Você pode me falar um pouco sobre isso? Posso sim. Esse projeto iniciou, na verdade, no ano passado, mas só esse ano mesmo é que eu botei ele em prática. Eu, ainda muito novo, Beto, comecei a escrever alguns livros na minha adolescência. Escrevi um romance, escrevi um livro de poesias, lancei eles e tudo, mas nos meus 19 para 20 anos parei de escrever e comecei a trabalhar e deixei isso lá quieto, como um sonho, como um dia eu vou voltar a escrever. E aí, com tudo isso que eu vivi nesses últimos anos, eu disse, chegou o momento de voltar a escrever. E o tema que eu vou abordar vai ser sobre vícios e compulsões. E então eu iniciei esse projeto, vão ser ao todo, vai ser uma coletânea de 12 livros, ao qual 5 já foram escritos e publicados, e o 6º ainda esse mês, agora a gente vai estar publicando. O primeiro livro, ele é intitulado Do Crack ao Crack, fala a história de um jovem alagoano que se envolveu no mundo das drogas, era um promissor jogador de futebol, mas que infelizmente se perdeu no mundo das drogas, e depois criou um projeto social. Tem uma história até muito parecida aqui em Alagoas. Todos os livros são baseados em fatos reais, certo? E daí eu fiz um propósito com Deus sobre isso. Eu disse, toda a venda desses livros eu vou destinar para um projeto social da igreja a qual eu faço parte. E assim que a gente atingiu aquele valor que tinha em mente, eu fiz a doação. Beto, no dia seguinte, eu recebi minha nomeação e comecei um novo trabalho, que estava 4 meses travado. Só foi fazer a doação que Deus disse, olha, tome aqui, você deu aqui, recebe aqui. A resposta é tão rápida que só quando a gente vive é que a gente entende. E daí comecei a escrever outros livros. Aí veio o segundo, Aguardente da Fé, que é sobre um alcoólatra, que também tem um encontro com Deus. Depois é o meu, que conta a minha história. No livro eu me chamo de Joaquim, mas entenda, eu mudo os nomes e tudo, mas já abro logo dizendo que o Joaquim sou eu. Que conta Jogando contra Deus, o título dele, conta a minha história. Baseado em fatos reais. Todos eles são baseados em fatos reais. E aí fiz o 4º livro, que é o Cativeiro Digital. Esses são várias histórias. Não é um livro que conta uma história só. São de 15 a 16 histórias que tem lá, falando sobre o vício das telas, que está tão impregnado hoje, principalmente com os adolescentes. O 5º livro, que é o que eu estou terminando agora, já para lançar esse mês, é chamado Isadora e vai falar sobre a compulsão sexual. E você disse que tinha lançado 6? É porque eu lancei o 10º livro antes de tudinho, que era chamado O Ateu de Deus, que é exatamente um livro que toca nessa questão da importância de Deus para a vida. É a história de 2 irmãos, que um muito espiritualizado, da família católica, e outro também foi criado no mesmo ambiente, mas não tinha esse engajamento com a fé.
E aí eu estou falando sobre todos esses temas em si, e depois de ter feito essa doação para o projeto lá da igreja, surgiu um novo projeto, eu também fiz uma doação para esse outro projeto. Então, hoje, praticamente 100% do que é vendido é destinado à doação. Por quê? O restante não fica para mim, fica para o site que eu estou fazendo a divulgação, porque ele cobra a taxa e está mais do que correto. Hoje a gente tem os formatos de e-book, futuramente eu espero a gente conseguir uma editora para estar fazendo o lançamento também deles impressos. Mas quem quiser conhecer, Beto, é só entrar lá no Instagram, escritor_alagoano. Os links dos livros vão estar lá. O custo é um custo simbólico, eles custam R$19,87, até botei para diferenciar, mas menos de R$20. Você vai ter um romance baseado em fatos reais, contando relatos de pessoas que sofreram com as drogas, com o álcool, com os jogos, com vício em telas, com compulsão sexual, e os outros vão abordar tema de compulsão de trabalho, que é algo que a pessoa não se toca, mas tem, sabe? A compulsão do físico, sempre belo, a compulsão alimentar, e também da codependência. Então, todos esses temas vão ser abordados nessa coletânea, e todo mês ou a cada 2 meses eu estou procurando lançar um novo, até completar esses 12. Tá certo? E quem puder ajudar, fazendo a sua contribuição, você vai estar adquirindo um produto para conhecimento e para estar ajudando a si ou a outro, e ainda vai estar ajudando outras pessoas. Que eu digo, ajude a nos ajudar. É o meu slogan que eu boto lá no projeto. Ajude a nos ajudar. E com a sua doação, não digo nem que você está comprando, eu estou dizendo que você está doando. Com a sua doação, você adquire um livro e você ajuda outras pessoas. Então, isso é um livro que vai ser um manual nesse combate, né? Porque sim, vai ver o que você vivenciou e como pode como, ajudar. como pode, o que as pessoas passaram, o que sofreram, o que viveram, o que a família passou também, e depois como essas pessoas conseguiram se recuperar. Eu sempre digo, uma pessoa que, um jogador, um viciado em jogo, nunca pode dizer que sou um ex-jogador, um ex-drogado, um ex-alcoólatra. Você sempre vai ter. Você é um drogado, você é um alcoólatra, você é um jogador. Mas você está na abstinência, que é o meu caso. Se eu me colocar como se eu não sou, a situação é tudo que a cabeça da gente quer. Que a gente interprete isso para dizer o quê? Pode. Já que eu fui, eu posso agora reiniciar. Não pode. Existe até uma frase, né, que eles usam muito, acho que é dos alcoólicos anônimos. Eu sei o que você vai dizer. Que é só por hoje. Exatamente. Ó, é muito mais fácil a gente entender que só por hoje eu não quero usar droga. Só por hoje eu não quero beber. Só por hoje eu não quero jogar. Porque o peso é mais tranquilo. Imagine, nunca mais eu vou beber. Aí você diz, não, só por hoje eu não quero beber. É mais fácil, é mais tranquilo e não traz tanto peso. Aí quando for no outro dia, o que é que você diz? Só por hoje. Aí quando for no outro dia, só por hoje. E assim segue. E esse só por hoje, por isso que eu digo, o tempo, você pode passar 20 anos sem jogar, 20 anos sem beber, mas você tem a predisposição de fazer aquilo. Então, você já está tanto tempo sem usar, sem beber, sem isso. Sim, mas isso não importa. Posso ter decidido hoje. Então hoje eu não quero. Amanhã é outro dia. Amanhã eu pretendo amanhecer o dia dizendo, também não quero. E assim a gente vai. Então quem puder nos ajudar e vai estar ajudando outras pessoas, é só entrar lá no Instagram, escritor_alagoano, ver os projetos, ver os livros, tá certo? Quem quiser também pode entrar na Amazon, tá lá disponível, é só botar o meu nome, Pedro Arthur Albuquerque de Almeida, nome completo. Você colocar lá na Amazon, tem todos eles também. E em relação à questão dos jogos, como entraram na minha vida, já adiantando um pouco, já tem um bom tempo que eu jogava e tudo, e infelizmente há uns 2, 3 anos atrás eu me vi perdido nesse mundo de casas de aposta, de
apostar tudo que eu pude imaginar e as consequências foram as piores possíveis. De perca de dinheiro, de desconfiança da família, brigas, confusões. Então foram situações que eu não desejo para ninguém e que hoje, se eu puder de alguma forma atingir uma pessoa que seja e colocar para ela um mínimo de consciência de que esse caminho não tem futuro, eu já serei muito grato e muito feliz por estar conseguindo isso. É isso, Pedro. É muito nobre, meu irmão, da sua parte, porque de qualquer forma você está expondo a sua vida e eu acredito que essa exposição se dá a você querer salvar vidas, a que pessoas consigam superar como você superou. E acho que é importante também a família, os amigos, depoimentos como esse seu, porque acredito que seja muito difícil vencer sozinho, Sim. né? No teu apoio de família. E às vezes a gente fica tão frágil que acha que não tem jeito, né, Pedro? Exato. E tem, né? Você provou que tem volta. Exato. Se me permitisse, eu poderia dar pelo menos um resumo aqui do que aconteceu, de como eu era, como eu fiquei durante a questão do vício, da compulsão mesmo, e como eu estou hoje. Só para que as pessoas entendam que pode atingir qualquer um. Pedro, você poderia contar um resumo como foi a sua vida nos jogos? Sim, claro. Eu vou ter que voltar um pouquinho no tempo, tá bem? E lá para quando eu tinha meus 18 anos de idade. O meu primeiro jogo voltado à questão de apostas foi o poker. Por sinal, dentro de casa mesmo, com amigos, eu tinha fichas, cartas, tabuleiro, tinha tudo isso, e reunia os amigos em casa mesmo, e a gente fazia uns jogos, na época, acreditando que era uma brincadeira. E a gente ficava assim, uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, se reunia ou na minha casa ou na casa de algum amigo, e a gente ia jogando, aposta de R$ 2, R$ 5, R$ 10, e assim foi por um tempo, até meus 23 anos, para ser bem específico, porque nessa data, um dos amigos que fazia parte dessa roda sofreu um acidente de carro, veio a falecer. Então as reuniões para jogar pôquer, sem a presença dele, virou uma reunião mais fúnebre do que propriamente de diversão. E assim foi diminuindo. E eu me afastei dos jogos. Então com 18 aos 23 anos eu joguei pôquer presencial e me afastei aos 23 anos. Aí dá um salto. Até meus 30 para 31 anos foi quando eu descobri as primeiras bets online. Foi quando eu entrei em uma determinada bet de apostas em jogos, em resultado de jogos esportivos, e joguei lá durante um mês apenas. Para conhecer, quando perdi um dinheiro logo assim no início, aí fiquei, isso daqui não dá nada a sair. Um mês só. Mas aí outra passagem de tempo longa. Quando eu já estava com meus 34 anos, mais ou menos, foi quando eu voltei para essa casa de aposta, que a minha conta ainda estava lá aberta, eu voltei para essa casa de aposta de jogos e fui apostando, jogando ali alguns meses, mas dentro daquela casa de apostas para futebol, para vôlei, para basquete, para esportes em si, apareciam os primeiros cassinos online. E aí eu lembro muito bem que em agosto de 2022, ou seja, é recente, 3 anos e pouco atrás, eu entrei pela primeira vez em um cassino online. E esse cassino online, eu entrava com 5 a 10 centavos. Essa era a minha aposta, era uma brincadeira. A meu ver, aquele momento eu estava brincando com aquilo dali, era uma diversão, era um passatempo, e jogava uma vez na semana, 2 vezes na semana e ficava. Em setembro, 1, 2 já virou 3, 4 vezes na semana, 5, 10 centavos já virou 50 centavos no real, e assim foi aumentando. Até que quando chegou o final de 2022, eu disse, vou fazer renda
com isso. Estou bem, estou ganhando, estou me dando bem. Se eu aumentar as apostas, eu vou aumentar os ganhos. A lógica era simples. E é exatamente isso que a casa quer que você pense. Ela vai te puxando, é o famoso, vai dando corda, dando corda, quando ela pega você, para você então largar. Ela tem uma forma de que você ganhe nos primeiros momentos. Exato. Como o Instagram, o Facebook, o YouTube, qualquer plataforma digital, ela tem os algoritmos para lhe entregar o que você consome, a casa de aposta ela lhe analisa durante alguns meses e vê como você aposta. Então ela vai saber em que tipo de jogo e de que forma ela vai lhe pegar. Ela vai lhe dar dinheiro primeiro. Ela não vai tomar de você, porque se você perde, você sai da casa. Para que você vai continuar na coisa que você está perdendo? Ela vai te dando. E assim, em dezembro de 22, eu cheguei para minha esposa e disse para ela, eu vou começar agora, estou ganhando aqui algumas coisas, eu vou começar a entregar uns ganhos para você. O intuito disso era que ela parasse de me perturbar. O segundo intuito disso daí é que eu tivesse um álibi literalmente dentro de casa. Uma pessoa que fosse favorável ao que eu estava fazendo e não ser um inimigo. Então, todos os ganhos que eu tive lá em dezembro de 22, eu passei para ela. Consequentemente, ela ficava feliz, eu ficava feliz, porque estava mantendo o vício, o jogo, e ela ainda cobertava para outros familiares, como pais e tudo, ela me ajudava nesse mecanismo. Isso se chama de codependência, depois eu posso até explicar melhor o que é. Isso é algo diabólico mesmo, diabólico. É arquitetado, né? É arquitetado, é 100% pensado. Você utiliza todo o seu raciocínio, toda a sua inteligência, todo o seu esforço para manter o seu vício ativo. Só que ele está de tal forma que você acha que aquilo é normal, é natural. Porque você não começa já no topo, você vai aos pouquinhos. Então vai trabalhando. É a mesma coisa, você vai... eu vou deixar de... Vamos dizer assim, de consumir alguma coisa, ou eu vou começar a consumir algo. Como, por exemplo, você vai tomar uma bebida amarga. Dificilmente no início você gosta, mas você toma tanto aquilo dali que vai acostumando. Se habitua. Seja um chá, seja um café sem açúcar, seja o que for. Você vai se habituando, mas vai aos pouquinhos. Então o vício vai do mesmo jeito, ele vai aos pouquinhos. Você tem que ter uma predisposição para isso. E se você tiver, como no meu caso e de tantos outros adictos, que esse termo adicto a gente vai tocar muito aqui, que adicto nada mais é que um compulsivo, tá certo? Então, eu comecei fazendo isso, voltando lá para dezembro, consegui o silêncio da minha esposa, consegui manipular ela para que ela ficasse ao meu lado, e quando foi janeiro, aí eu comecei, não, minha empresa tá ruim, preciso de dinheiro, você começa a criar desculpa. Meu pai, que passa por uma situação complicada de saúde, precisa de dinheiro para o tratamento, eu preciso de dinheiro porque tinha recém do pai novamente, estava com 2 filhos, poxa, preciso, tudo criação da sua mente, eu não precisava de nada disso. Eu criava condições para que o meu vício justificasse o fato de eu correr atrás do dinheiro. E aí, em janeiro, o que era, olha só, a gente está falando que em agosto de 22, eu estava apostando 5, 10 centavos. Em janeiro de 23, eu iniciava o dia com 5 mil. O salto. Mas não foi da noite para o dia, foi aos poucos. Eu agora jogava todos os dias, quando não virava a noite, jogando. E ficava agoniado quando não estava jogando. Sempre pensando, mas quando você ganhava, você não parava? Aí eu vou explicar aqui o que é que acontecia comigo e o que é que acontece com as pessoas. Eu chamo isso de o ciclo da morte. É pesado? É. Mas imagine só um ciclo aqui na sua frente, em que aqui é quando você ganha. Aí você quer mais. Aí você perde. Aí você quer recuperar. Aí você quer mais. Aí você ganha, você quer mais. Você perde, você quer recuperar. Você ganha, você quer mais. Não para de girar isso. Não importa se você ganha, você vai querer mais. Não importa se você perde, você vai querer recuperar. É assim que funciona e a casa de aposta sabe muito bem que o cérebro de um adicto funciona dessa forma. Aí, quando foi em janeiro, eu entrando com 5 mil, eu tive um ganho absurdo. Não vou falar em valores que é para não empolgar e nem é a ideia aqui, mas ganhei muito dinheiro em um dia. E esse muito dinheiro, naquela mesma noite eu perdi tudo. Na minha cabeça, mas era dinheiro do jogo. Eu realmente não tinha perdido nada. Mas eu podia recuperar.
E aí foi quando eu comecei a tirar dinheiro da minha própria empresa. E colocar lá. Saquei, coloquei, saquei, coloquei, saquei, coloquei. E fui fazendo isso durante 3 dias. Em resumo, foram mais de 100 mil reais perdidos em 3 dias. Eu fiquei nervoso com aquilo. A primeira reação que eu tive foi de literalmente me autoagredir. Dei socos na minha cabeça. Corri para minha esposa num desespero e contei tudo. E sinceramente foi a melhor coisa que eu fiz. Porque a maioria se esconde e não fala, fica com vergonha. Eu acho que o meu desespero era tão grande que eu disse para ela e foi a melhor coisa. E daí que começou, vamos dizer, o início da minha recuperação. Foi desse momento que foi primeiro retirado tudo que era aparelho, que eu não podia mais ter contato com o celular porque senão ia jogar. Me deram um monte de medicação para eu pagar, remédios para dormir, remédio para me acalmar, remédio para tudo que você possa imaginar. E eu lembro de ter ficado quase 10 dias, nem um zumbi. Acordava 2 horas e dormia 22 horas por dia. Ficava nisso. E aí, passou o tempo, depois que os remédios foram sendo retirados e tudo, qual foi a primeira coisa que eu fiz, depois que acordei, que despertei? Jogar. Joguei de novo. Joguei de novo. O vício era tamanho, que eu não conseguia viver sem ele. Era uma dependência que, por isso que eu falo, a diferença do jogo para a droga, para o álcool, para o cigarro, para a compulsão sexual, para a compulsão alimentar, não tem, só tem o meio e a forma de agir. É a mesma situação, é a mesma ativação, é a mesma necessidade que você cria dentro de si. Aí voltei a jogar. Aí vieram pensamentos suicidas, tentei me matar, botei uma tesoura na minha garganta, tentei furar, olhando para minha esposa. Eu fui para a praia, depois de ter deixado uma carta de despedida para ela, com o intuito, porque eu moro perto do mar, com o intuito de me jogar lá no mar e morrer afogado. Só não fiz isso porque ela me seguiu. Ela me seguiu, olhou para mim e ficou lá. E eu não vou fazer nada não. E ela não chegava perto, eu não se preocupe não. Eu vou ficar... Mas no meu intuito, eu só ficava brigando, eu lembro disso, brigando e discutindo com Deus o tempo todo. Por que, Deus, você fez isso comigo? Por que você me permitiu isso? Eu que fui uma pessoa tão boa na minha vida, por quê? E ficava essa briga. Você se revoltou com Deus. Me revoltei. Para mim, eu não era culpado. Há 3 anos atrás, eu não era culpado da minha desgraça. Lá em janeiro de 23, eu não era culpado. Deus é que era o culpado por ter me abandonado. A petulância, a ignorância, o egocentrismo, que eu me considerava o todo-poderoso, era tão grande que Deus, para mim, era o meu rival, era o meu oposto. Tanto é que depois de um tempo eu lancei um livro intitulado Jogando contra Deus, que é a minha história, e que depois a gente pode até abordar sobre essa questão dos livros, eu dar mais alguns detalhes. Mas então, quais foram as consequências, Beto, depois de tudo isso? Foi chegado para mim um tio que já tinha participado de alguns programas de reabilitação e disse, Pedro, você tem doença, você tem uma doença. E eu meio que não aceitei no momento, não. Fiquei relutando. A gente só encara quando está no fundo do poço, né? Quando tá, e eu digo que tem muita gente que está no fundo do poço, mas teme em cavar mais, porque ainda não chegou no limite dele. E o limite nosso, só existe 3 destinos para o limite do fundo do poço. E eu espero do fundo do coração que você fique nesse último que eu vou destacar. Porque, é você ir pro caixão. Você morreu se suicidar. E olha que eu tive essa possibilidade. 2, você ser preso por cometer algum ato que seja contra as leis e ser preso. E o terceiro é você ir para uma clínica para se tratar. Eu fui para esse. E eu desejo do fundo do coração, se você tiver com muitos problemas, que você vá para uma clínica. Que é muito melhor você ter essa possibilidade do que você chegar nessas duas. A primeira que eu falei já é o fim. Você ser preso ainda pode ser que venha a ter algum tipo de consciência. Mas eu desejo, se você estiver muito mal, que você vá, no mínimo, para uma clínica. Porque você vai ter uma esperança de se melhorar. E que foi o que aconteceu comigo. Depois de 1 mês nessa relutância de ir ou não ir para a clínica, minha esposa me pegou jogando. E aí o que foi que ela disse? E assertivamente ela disse,
Você escolhe ou o jogo ou a sua família. Eu não vou mais lhe pegar jogando. Porque se houver essa próxima vez, eu saio de casa e levo os nossos filhos. Foi quando eu liguei para minha mãe, que tinha os contatos já clínica, e disse, ó, pode agendar que eu vou. E assim eu fiz. Fui uma primeira internação em março de 2023. Não, isso, março de 2023. Mas entendo que eu não fui para a clínica com a esperança de que ia parar de jogar, não. Quando eu saí daqui de Alagoas e fui para a clínica que fica em outro estado, eu disse o seguinte, eu vou para lá, vou me fazer de bom moço, vou mostrar que eu sou uma pessoa legal, carismática e tudo, e quando eu voltar, eu volto a jogar. Já tinha esquematizado tudo. Só que quando eu cheguei na clínica, eu comecei a, depois dos 3, 4 dias que eu estava lá, eu comecei a entender. Rapaz, os problemas todos que aconteceram na minha vida não foi culpa de ninguém, não. Eu estava com raiva porque os meus parentes tinham me mandado para lá. Você tem ideia quando eu cheguei lá? Isso é um absurdo, o que, é que eles fizeram comigo? Mas quando eu comecei a me tocar que eu era o único e o principal e único culpado da desgraça que estava acontecendo, aí eu comecei a refletir. Eu comecei a refletir. E foi sendo feito um trabalho de interiorização, de você entender o que é que você tinha causado para você primeiro e depois para os outros. A clínica trabalha muito a questão da espiritualidade. Não adianta nada você ter o conhecimento do que você fez. Conhecimento, teoria e tudo, saber até como agir na prática. Mas se você não colocar para si que existe uma energia superior à sua, um poder superior a todos nós aqui, que rege o universo, me desculpe, mas não se recupera. Você não entra. Então você pode ser um espírita, um evangélico, um católico, um da Umbanda, um budista, seja qual for a sua religião, não importa. Até mesmo se você for ateu, se você disser, não acredito, eu sou agnóstico, acredito, mas não frequento nada, não importa, você necessita ter algo superior a você mesmo. Sabe por quê, Beto? Porque senão você se coloca como o próprio Deus. E todos têm que ser submissos às suas vontades. E aí você, meu filho, não recupera nunca. Agora, pelo que você falou, Pedro, você tem uma intimidade muito grande com Deus, né? Sim. Porque quando você se revolta com Deus, é porque você crê que ele existe, como você falou aí, né? Que você crê num ser superior. E aí essa espiritualidade também te ajudou nesse processo? Totalmente. 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 Pegando esse gancho, tudo. Quando eu voltei da primeira internação, eu passei 5 meses em Alagoas e o 6º mês eu voltei para ser internado de novo. Mas, pô, já tão rápido? Na segunda vez que eu fui internado, eu disse, eu tenho que voltar. Liguei para lá e tudo, disse, eu quero voltar. Mas por quê? O que foi que aconteceu? Eu tive uma chateação com a minha esposa, e dessa chateação que eu tive com ela, eu ficar irritado porque ela me trancou do lado de fora de casa. Aconteceu, dormiu, esqueceu e trancou. E eu fiquei lá horas e horas. Primeira coisa que eu fiz, peguei o celular, comecei a fazer transferência do cartão de crédito para jogar na conta para poder jogar. Quando eu me vi e que eu olhei para frente, na frente de casa tem uma santa, que eu olhei para a santa e digo, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo? Aí eu disse, eu não estou conseguindo sozinho, eu preciso voltar. E aí eu fui, dessa vez sem nenhum pedido nem nada de ninguém, fui por conta própria, eu senti que eu precisava trabalhar mais a questão da minha recuperação, que eu não estava conseguindo lidar. E quando eu voltei, a segunda internação foi toda focada na espiritualidade. Eu tirar não somente a questão dos conhecimentos teóricos que eu tive lá de como funciona o corpo, mas também de eu ficar mais voltado para Deus, para acreditar e confiar de que tudo vai dar certo no tempo dele, não no meu. Viu? E assim, eu posso dizer que foi um resumo de tudo que aconteceu nessa questão dos jogos. Em relação às políticas públicas, quando você estava preso no vício, o que
ali, se você tivesse uma oportunidade, qual era o conselho que você daria para o Estado? Aonde ele poderia mobilizar a prevenção, Certo, proibir? certo. Ó, a questão de proibição, eu vou tirar por outras questões de outras drogas, de tudo mais, porque a pior de todas, se eu fosse enumerar qual seria a pior droga, a pior vício, o pior tudo isso, infelizmente é o alcoolismo. O alcoolismo é o início da grande maioria. E ele é uma droga lícita ou ilícita? Lícita. Então, a questão da proibição é algo muito crucial. Eu sou totalmente contra, entendeu? Por mim, não existiria nenhum tipo de jogo, nenhum tipo de forma, nenhum tipo de casa de aposta, nem mesmo... quem joga poker, chegar para mim e dizer, é um jogo, você paga um ingresso na entrada, é jogo, com dinheiro, com aposta, é a mesma coisa. Só muda o mecanismo, mas é jogo de aposta. Tem casas de poker que são autorizadas, tudo isso eu sou contra, é apenas a minha opinião. O que eu faria em si, se fosse dar um conselho, hoje, se a gente bater em pessoas da minha idade, 30 anos para cima, 40 anos para cima, para teria um monte de casa, teria que se gastar muito dinheiro para ter muita reabilitação. É certo ter isso? É certo, tem que ser feito isso, tem que ser feito isso. Mas qual seria o meu foco? Eu iria na parte dos adolescentes. Não chegaria nem nas crianças, nos adolescentes. Por quê? Já tem um certo conhecimento do que é a vida, do que almeja ser. E já estão interagindo, principalmente nas telas, que é um vício pesadíssimo, o vício de telas, e os jogos de aposta estão integrados. Não, mas eu não tenho 18 anos, Beto, eu não posso acessar a casa de aposta. Sabe o que é que eu digo para um menino desse? Mentira. Sabe como é que tu consegue o acesso? Você consegue o acesso com um amiguinho teu, que tem um primo, que é maior de idade, e que tem a conta lá e que libera por R$ 500 para você fazer a sua aposta lá. E você pensa que está me enganando, enganando qualquer um, você não está enganando ninguém, você está enganando a si próprio. Viu? Você aí que tem 14, 15 anos e está acessando intermediado por um adulto aqui, você está no mesmo ritmo. E não adianta porque questão de jogo, eu posso dizer assim, que eu entendo muito bem, não gostaria, mas já que entendo, não vai adiantar. Ah, mas eu cancelei. Uma outra coisa legal, Beto. Eu cancelei minha conta na casa de aposta, então não tenho mais como jogar. Aí eu digo, mentira de novo, você está enganando quem? A casa de aposta não cancela a conta. Ela bloqueia durante um tempo, mas abre de novo. Quem tem que cancelar é você, na sua mente. Não é dizer lá na casa de aposta que vai cancelar, não. O que eu atingiria era isso. Palestras, cursos, oficinas em escolas para adolescentes de 13 a 17 anos. Focaria nesse público, porque ele ainda não entrou pesado no mundo das drogas, do álcool, dos jogos, das telas em si. Então, eu trabalharia esse público para evitar, lá à frente, quando ele tiver com 20 e poucos anos, 2 anos, tá sendo enterrado pela mãe, tá sendo levado comida, a mãe levando comida na cadeia, ou ele está perdendo o dinheiro da família toda, tendo que estar correndo para outro estado, com medo que um agiota venha acabar com a vida dele ou da família dele. A política pública que eu trabalharia seria nesse ponto. Não tiraria os adultos. Abriria mais clínicas, traria terapeutas, tem terapeutas especializados na área, certo? Para isso. E traria pessoas como eu e como tantos outros que quebram seu sigilo e falam dos problemas que aconteceram para mostrar a realidade para eles. Mas o foco são os adolescentes. Recentemente a gente viu uma influenciadora bem conhecida convocada para a CPI das Sim, bets, né? eu acompanhei. Acompanhou. E aí ela falou, ela indagou um dos parlamentares por que ele não acabaria, né? Não proibiria. Já que é tão ruim, Já né? que é tão ruim. Por que não proíbe? Seria esse o caminho, Pedro? Esse seria um dos caminhos, vamos dizer assim. A proibição, a meu ver, deveria existir porque, primeiro, pense bem. Olha a conclusão da questão do jogo. Se você apostou lá e ganhou, você está ganhando dinheiro não é da casa de aposta, não é de quem perdeu. Você está ganhando dinheiro de uma pessoa que está
perdendo sua casa, perdendo seu carro, perdendo a comida para dar para o filho, e você está ganhando dinheiro dessa pessoa. Então, dinheiro mal atribuído a você, certo? Segundo, se os nossos governantes quisessem acabar, acabariam, proibiria, ponto final, como drogas em si são proibidas, o jogo é uma droga que trabalha a questão de você não consome um produto em si, mas é uma ação, é uma forma de você agir. Você está indo lá e jogando. E o que você perde? Dinheiro. O que você perde? Dignidade. O que você perde? Caráter. Esqueça. Seu caráter. Vai lá para baixo. Ah, você é um mau caráter. Eu achava estranho quando as pessoas diziam para mim, você é um mau caráter. Eu digo, é impossível. O que eu estava fazendo? Mau caratismo. Eu estava sendo um mau caráter mesmo. Então, proibir sempre. Não faz bem. Não faz bem. Se você pegar uma pessoa aí que ganhou dinheiro, que está bem, que está ajudando pessoas com doação por causa de casa, esqueça, isso não existe. Os únicos que lucram são os donos da casa de aposta, o dono da banca. Esse tem interesse em ficar. Aí, Beto, eu tenho um pensamento que pode ser muito criticado pelas pessoas com o que eu vou dizer. Principalmente para influenciadores que divulgam os jogos de aposta e tudo mais e tal. Não, mas a pessoa aposta se quiser, não sei o que lá, aquela coisa tudo, né? Você bebe se quiser, você usa droga se você quiser. Mas vamos pegar os slogans das campanhas, como é bonitinho? Se beber, não dirija. Ele está dizendo para você não beber? Não. Ele está dizendo para você não dirigir. Está dizendo indiretamente que beba. Ele não está dizendo não beba que faz mal. Não é isso. Ele diz de uma forma lúdica, mas continue bebendo. Você não pode dirigir, mas beber você pode. E o de jogo? Já viu como é o slogan do jogo? Jogue com responsabilidade. Quem em sã consciência tem responsabilidade depois que está metido no vício do jogo? Nenhuma. Ele vai torrar tudo que ele tem, o que ele não tem. Ele vai acabar com tudo dele. Ele não tem o saber parar. Ah, mas é culpa dele. Desculpa lhe dizer, não é. Infelizmente é uma doença, como o alcoolismo, como o viciado em drogas, como o que tem compulsão sexual, como aquele que tem compulsão alimentar. Ah, é o gordo sem vergonha que come muito, tudo. Você não sabe o que está por trás. Ah, é um sem vergonha que está traindo a mulher, que está fazendo isso, ou vice-versa. Desculpa, você não sabe o que essa pessoa está passando. Que tipo de coisa. É uma pessoa ruim? Eu sempre digo, tira o vício da pessoa. Ela é 100%. É uma pessoa ótima. O problema que estraga é o vício. Então, a frase que eu tinha para dizer, que eu dei uma enrolada aqui para poder, era o seguinte. Vamos fazer com analogia com aquele cidadão que está lá no morro vendendo droga. O traficante, certo? Normalmente o traficante não consome a droga, né? Ele simplesmente facilita na distribuição, ele entrega, tal. Ele faz o meio campo. Ele pega a droga e entrega para quem é viciado, certo? E ganha muito dinheiro por isso, ok? O que ele está fazendo hoje para a sociedade é tido como lícito ou ilícito? Ilícito, traficante, está às margens da lei. É ilícito, ele não pode estar fazendo aquilo. Aí, com todo respeito aos influenciadores que estão divulgando, qual é a tua diferença para um traficante? Quando você divulga um jogo para um viciado em jogo, que está destruindo a família dele, e você está ganhando dinheiro à custa dele. Para a sociedade, o influenciador é lícito ou ilícito? Lícito. Mas qual é a diferença? Me desculpe, minha opinião, não existe. Você está alimentando vícios. Só que um é contra a lei e o outro ainda não é. Pronto. O impacto social, Pedro, na família, no emprego, na saúde, qual a sua visão? Todos pensam que a questão dos jogos, ele impacta o dinheiro. Você perder dinheiro e tudo mais. Mas vai muito além disso. Primeiro de tudo, você vai ser visto com outros olhos pelos seus familiares. Não tem como. Por mais que você tenha sido... Sempre digo, faça 100 coisas boas. Erre em uma, você vai ser lembrado pelo seu erro. Mas, quando você colocar para si, interiorizar,
que aquilo foi um momento que você passou e que você está buscando se melhorar, as opiniões que lhe cercam disso, você vai recebendo de uma forma mais tranquila. E não vai lhe abatendo tanto quanto no início. É muito difícil você chegar para a família, e a família saber, e a família comentar e tudo mais. O que erradamente a maioria das famílias fazem? Escondem. As famílias, por vergonha, eu não vou dizer que meu filho perdeu dinheiro no jogo. Eu não vou dizer que meu filho fez algo errado. Eu não vou dizer que o meu marido, eu não vou dizer que a minha esposa. E sempre fica escondendo da sociedade. Entendam, eu não estou falando aqui que você tem que falar para Deus e o mundo, para todo mundo saber o quanto você está sofrendo e você com isso utilizar a vitimização para, nossa, preciso de atenção. Não é isso. Eu estou dizendo para você se conscientizar que se estiver fazendo alguma coisa errada, peça ajuda na sua família, amigos próximos, pessoas que querem o seu bem. Então, atinge a família? Atinge. Mas se você ficar se escondendo isso para si e colocando para dentro de si que eu resolvo sozinho, eu sinto muito, você só vai e volta no fundo do poço, cavar mais, cavar mais. Preciso de ajuda e vou procurar ajuda. O nome disso é você ser humilde, porque é você entender que precisa de ajuda. No início é difícil? É difícil. Mas depois que você entende que pessoas que gostam de você vão querer o seu bem e vão lhe ajudar de alguma forma, tudo fica mais fácil. Hoje você é palestrante, faz mentoria, não é, Pedro? Sim. Nesses momentos, nessa palestra, deve chegar algumas histórias também. O que é que te chama a atenção nesses relatos? Teve algo assim não, eu tenho específico, algo que te chamou bastante a atenção, que fez o... Uhum. Em sua maioria dos casos, a grande maioria, isso não é só para a questão do jogo, não. Isso eu estou falando para a questão de drogas, do álcool, de qualquer compulsão, de qualquer vício. Infelizmente, o que eu acabei de falar é o que acontece na realidade. Quem vem para mim, Beto, procurar ajuda, não é o adicto, o compulsivo, é alguém da família. Ou é a mãe, ou é o marido, ou é a esposa, ou é o filho. Mas a pessoa em si dificilmente busca ajuda. O que é que eu tenho para falar para essas pessoas? O que é que eu tenho para dizer para elas? Olha, infelizmente, não adianta. Por mais que você queira ajudar, que a única pessoa que pode se ajudar nesse caso é quem está passando pelo vício. Aí o que é que pode acontecer com quem está ali do lado, certo? Fala do filho e uma mãe. O filho é viciado em drogas e a mãe está querendo ajuda para ele, certo? A mãe vai chegar a um ponto, pasmem, mas isso acontece. Pode não acontecer com você, mas tem relatos que eu soube. A mãe é que vai começar a subir o morro para comprar droga para ele, porque o filho está jurado de morte se subir. Então a mãe vai começar a alimentar o vício dele para não ver o filho doente. E aí ela confunde o amor de mãe com alimentar o vício. Por quê? Eu sei que é duro, mas nesse caso, quando chega a esse ponto, tanto o viciado quanto a mãe dele, os dois estão doentes. Um pelo próprio vício e a outra pela codependência. Por não querer o sofrimento do filho, alimenta o vício dele. Ou seja, indo buscar a droga, ou seja, fazendo que nada está acontecendo. Então, o que eu mais recebo são esses, os parentes me procurando. Eu sempre falo, tá aqui meu telefone, tá aqui o Instagram, tá aqui tudo meu. Peça para que ele ou ela entre em contato comigo, porque a senhora, eu sei, já me contou, o senhor já me contou do problema. Mas seria bom se ele me procurasse. Porque eu posso dar todo o ensinamento aqui para você. Todas as dicas, tudo o que já aconteceu comigo, tudo que já deu certo e não deu certo. Mas não adianta. Porque não é você que está precisando de um tratamento
para o uso daquela droga ou para o vício do jogo? É o seu parente. Então é ele que tem que dar o primeiro passo. Pedro, existe uma lei de número 14.790/2023 que regulamentou as apostas esportivas, mas não trouxe medidas claras de prevenção ao vício. Já se discute, por exemplo, proibir o uso de cartão de crédito para apostar e destinar parte da arrecadação para tratamentos de dependentes. Certo? Essa lei ela é só um mecanismo para deixar na lei em si algo que não deveria ser incentivado. Por quê? Quem está no vício, Beto, você pode proibir cartão, pode proibir o Pix, pode proibir até o cheque. Ele vai dar um jeito de jogar. Ele cria um jeito. Quem está no uso da droga ou do álcool, cria um jeito, uma desculpa para ir beber, para ir usar droga. E quem está viciado no jogo, também ele vai procurar um jeito de jogar. Então, qualquer tipo de proibição que seja feita e tudo, ou a gente regularizar os jogos e tudo, não é esse o caminho correto. Proibir, sim. Acabar com o jogo, ok. Mas você acabou de dizer que as pessoas vão procurar meios, certo? Vão procurar meios de fazer isso. Mas a gente pode, então, associar e começar a fazer trabalhos, como eu disse. Vamos iniciar com os adolescentes, para já diminuir. Não é um trabalho que vai ser resolvido e vai acabar da noite para o dia. Há quantos anos o Brasil está proibido? Eu acho que é 1940 quando foi proibido os jogos no Brasil. Por que está voltando? Infelizmente porque dá dinheiro. Dá dinheiro. E o que dá dinheiro começa a estimular outros mercados e tudo para continuar alimentando esse mecanismo todo. Assim. Até porque se fosse a lei realmente que resolvesse, nós não teríamos também, né, assassinato, roubo. Então o que tem que acontecer realmente são eventos na políticas públicas. Sim, né? na conscientização. Por que não tem mais na televisão? Eu lembro quando eu era criança, adolescente, direto passava propaganda na televisão. Não use drogas, não consuma isso. Não tem mais. Não tem. Se você olhar, não tem mais na televisão. Na televisão, não tem mais. Tampouco em redes sociais, nessas coisas. Por que não foca nisso? Não trabalha? Não mostra a realidade de uma pessoa como ela estava e depois de ela usar drogas? Ou o contrário, ela nas drogas depois de ela ter saído? É absurdo. A diferença física. Imagina a psicológica da pessoa. É outra coisa. Pedro, qual mensagem que você deixa para quem está pensando em entrar nesse mundo, para quem entrou e para quem já está há muito tempo? Beto, para quem está pensando em entrar, eu digo, pense de novo. Pense de novo. E quando pensar de novo, pense de novo. Continue pensando e tendo a certeza que quando o seu pensamento pensar que você vai começar a jogar, diga para ele próprio, eu não quero isso para minha vida. Infelizmente, para quem já começou a jogar, saia o quanto antes. Mas eu não consigo, eu gosto de tudo e tal. Então eu torço, Beto, para que leve uma... Sabe, perca logo um dinheiro violento logo, de início, para ficar com medo. Porque, infelizmente, para quem começou, ela vai ganhar. Não acontece. Não, ela vai ganhar. Porque, como você disse lá no início, ela vai te dar o dinheiro. Já existe a malandragem diabólica para que você se vicie. Ele estuda todos os algoritmos de como você está jogando e ele quer que você ganhe para te dizer, olha como é fácil você ganhar dinheiro aqui. Mas quem está iniciando, quem não é pai, quem não tem responsabilidade em casa, olhe para o seu futuro e imagine os cenários que eu disse há pouco. Cemitério, cadeia ou clínica. Aí você para de jogar, porque eu acho que nenhum desses três você quer. Agora, Beto, para quem já está jogando e não consegue ficar... Eu não estou falando para aquele que joga todo dia, o tempo todo, não. Estou dizendo para aquele que quer fazer a famosa fezinha.
Ah, mas eu vou ali na lotérica fazer a fezinha. A tua fezinha toda semana? Se você não fizer a tua fezinha, aquilo te bate, te dói. Eu não fiz, eu sinto lhe dizer, filho, você já está envolvido. Ah, mas eu não fui para cassino. Você está jogando, você está perdendo dinheiro com o jogo. Ah, mas só são 5, 10 reais. Some isso todas as vezes durante o ano. Eu vou dizer que você já perdeu muito dinheiro. Então, primeiro de tudo, você tem que fazer um desafio para você. Que desafio é esse? Fique 30 dias sem fazer um único tipo de aposta qualquer coisa. Se em 30 dias você não sentiu a vontade de jogar, eu digo graças a Deus, você não tem problema com vício. É só um hábito qualquer como outro qualquer de querer tomar água e tudo mais. Agora, se com 2, 3 dias você eita, pega, será que eu não vou? Eita, não vejo a hora de passar esses 30 dias, no dia 31 eu vou jogar tudo aquilo que eu não joguei. No dia... Aí, filho, essa abstinência já está mostrando que você tem um problema. Então procure logo uma clínica. Procure um psiquiatra. Procure um psicólogo. Procure ver o que vai ser bom para você. Insistir no jogo ou insistir na sua vida. Que destruiu a família inteira. Né? Uhum, exato. Para os gestores políticos que estão nos escutando agora, Hum. qual seria o primeiro passo para eles enfrentar esse problema no Brasil? Olha, como eu lhe falei, não tem uma bola mágica, nenhum botãozinho que você vai apertar e dizer está resolvido. Hoje, no patamar que está hoje no Brasil, por incrível que pareça, não está nenhum absurdo. Não é algo que vai se começar hoje a gente trabalhar para acabar com isso, ou para pelo menos a gente conseguir voltar a ter um discernimento sobre essa questão, não é nada de outro mundo. Por que eu digo isso? Porque tem países que o jogo está tão impregnado que já é cultura. Como tem países, né, que existe uma famosa cidade do cassino, né? Imagine só, mal sabe ele que tem um cantor que vai para lá fazer shows frequentes. E sabe quanto é que ele cobra? Nada. Sabe por quê? Ele não cobra nada porque todo o dinheiro que seria pago para ele fica no cassino, porque ele está devendo milhões para o cassino. E olha que é um cantor famosíssimo, viu? Famosíssimo. Ele faz shows em Las Vegas, não tem problema dizer o nome da cidade, para pagar a dívida que ele tem nos cassinos. E sabe o que, é que ele faz? Ele continua jogando no cassino. É complicado isso. Então, o Brasil hoje tem uma situação que, se a gente começar a fazer um trabalho de base, acredito eu que o jovem hoje, que tem 15 anos, se ele hoje começar a tomar consciência, daqui a 15 anos, olha como eu estou sendo bem positivo, não estou sendo pessimista não. Daqui a 15 anos, a gente tem um retorno muito bom para isso. Mas tem que começar agora. Eu sempre vou focar, Beto. Tem que trabalhar no adolescente. É mais fácil dele compreender os riscos agora do que depois de ele já ter experimentado. Depois que ele experimentou, a sensação que dá naquilo dali, para você conseguir cortar e quebrar isso, é muito mais complicado. Então é melhor trabalhar nesse viés para colher os frutos daqui a alguns anos. Hoje batemos um papo com o nosso escritor alagoano, Pedro, no qual transformou a sua dor em luta e qual seu amigo aqui tem muito orgulho de que hoje você transformou a sua dor, você se expõe para que outra pessoa seja salva, para que não caia nesse mundo sombrio. Meu amigo, é muito. Sua família, seus amigos só tem que ter orgulho, porque tem que ter muita coragem. E eu acredito que você não faz isso por você. É como se fosse, acredito que você não me falou, mas eu acredito que seja uma, uma retribuição, Sim. né, do que Deus fez na tua vida, porque você nunca deixou de acreditar em Deus, você até brigou com Deus. Isso, se você olhar nas passagens bíblicas, você vai ver muito isso, né? Mas a todo momento eu acredito que você teve fé. E foi essa fé que fez você estar aqui hoje
tentando e acredito que já salvou muitas vidas e vai salvar muito mais. Muito obrigado, Pedro, por esse bom papo. Eu que agradeço, viu? Para deixar uma mensagenzinha de encerramento aqui, eu digo para você que infelizmente adentrou esse meio, perca. Eu torço para que você perca para sair logo disso. E para você que convive com alguém assim, procure ajudá-lo, mas não alimentando o vício dele. Se for possível, peça ajuda também para ser ajudada e poder ajudar a quem você ama, viu? E se Deus quiser, essa desgraça que está acontecendo no mundo com esses jogos de aposta vai se extinguindo a cada vez mais. Não é algo que eu vou dizer, eu aposto que isso vai acabar, até porque essa palavra eu procuro tirar do meu vocabulário. Mas eu torço para que, assim como Deus agiu na minha vida, ele possa agir na sua. Se vocês acharem esse bate-papo nosso relevante, curte, compartilha, que nós traremos outras pautas de políticas públicas para melhorar esse nosso Brasil.